Meus cumprimentos. O meu grupo é formado pelo Leandro, pelo Renan e por mim, Paula, e a gente vai falar um pouco sobre gestão ecológica e econômica. Dentre tantas características marcantes do Brasil, sua diversidade é certamente uma das que mais se destacam. De acordo com o ponto de vista ambiental, é composto por diferentes ecossistemas, em distintos estágios de conservação sobre aspecto social. Também é um complexo de diferentes grupos humanos com territorialidade própria e, por vezes, conflitantes entre si. Do ponto de vista econômico, testemunha processos produtivos em constantes mudanças e, em relação aos aspectos políticos, é marcado por um entrelaçamento de interesses de diferenciados segmentos nas esferas nacional, local e regional. Olá a todos, meu nome é Renan. Eu vou estar falando um pouco mais sobre o zoneamento ecológico e econômico. Bom, o zoneamento, ele viabiliza o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Este mecanismo de gestão consiste na delimitação de zonas ambientais e atribuições de usos e atividades compatíveis segundo as características como a potencialidade e restrições de cada uma delas. Assim, o zoneamento deve se fundar numa análise detalhada e integrada da região, considerando os impactos decorrentes da ação humana e a capacidade de suporte do meio ambiente. A partir desta análise, propõe diretrizes específicas para cada unidade territorial identificada, estabelecendo inclusive as ações voltadas à mitigação ou correções de impacto ambiental danosos. Considerando que cada zona terá características ambientais, sociais, econômicas e culturais distintas, vulnerabilidades e potencialidades próprias, o padrão de desenvolvimento delas não é uniforme. O zoneamento ele valoriza essas particularidades que se traduzem no estabelecimento de alternativas de uso e gestão que oportunizem as vantagens competitivas do território. Dessa forma, o zoneamento ecológico-econômico informa variadas ações de preservação e desenvolvimento de âmbito nacional e regional, tais como os planos de ações para a prevenção e controle de desmatamento e das queimadas existentes na Amazônia Legal e no Cerrado, as políticas de desenvolvimento regional e de defesa, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Programa Território da Cidadania, os planos de desenvolvimento regionais como o Plano Marajó e Xingu, o Programa de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. O zoneamento também influencia a localização, redução ou ampliação da reserva e também o uso sustentável de apicuns e salgados. O zoneamento ecológico e econômico ele é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme no inciso do artigo 9 da Lei nº 6.938/1981 e é regulamentado pelo Decreto Federal de número 4.297/2002, que diz que o zoneamento é instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. Estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinadas a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Assim, o zoneamento ecológico e econômico tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que direta ou indiretamente utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Olá, eu sou o Leandro e vou continuar falando um pouquinho mais sobre o zonamento ecológico econômico. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento ambiental territorial, que ele apresenta relações essenciais tanto com o desenvolvimento regional como com o desenvolvimento do país de forma mais ampla. Enquanto ele direciona e expressa o desenvolvimento histórico do país, seu andamento e redefinição exigem um prazo de tempo que não se esgotam em curto prazo. Além disso, como um instrumento de organização das tendências de distribuição de atividades produtivas e equipamentos diante de objetivos estratégicos e ainda como um produto de articulação institucional e de negociações entre importantes agentes, o planejamento ambiental territorial, ele na medida em que oferece subsídios para enfrentar graves problemas sociais, ele também pode servir como base à própria legitimação do Estado. Aí, no caso, nesse entendimento, o zoneamento ecológico econômico ele tem sido utilizado pelo governo com projetos feitos em diversas partes do território nacional e também em diversos níveis de trabalho. Aqui eu vou continuar falando um pouquinho sobre o zoneamento ecológico econômico. Como já o Renan e a Paula já adiantaram anteriormente, ele é um instrumento que articula com a sociedade, juntando os interesses de todos com questões para o futuro do Brasil, como, por exemplo, decisões sobre a Amazônia, Cerrado e territórios semiáridos e biocombustíveis e mudanças climáticas. Tá. Essa aqui é a situação do zoneamento ecológico econômico nos estados da Amazônia Legal. Essa aqui foi uma pesquisa feita em 2016 pelo Instituto IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e isso aqui foi feito com base nos casos registrados no Pará e no Acre, mais especificamente. Aqui mostra em mais verde os estados que concluíram a elaboração do seu zoneamento ecológico e econômico e têm avançado na implementação desse instrumento. Os que estão de amarelo, eles estão em fase adiantada de elaboração do zoneamento ecológico e econômico, e os de vermelho ainda estão em fase inicial desse projeto. Como o Renan expôs no Decreto Federal de 4.297/2002, eu queria complementar com o parágrafo único que menciona que o zoneamento ecológico econômico na distribuição espacial das atividades econômicas levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando quando for o caso, inclusive, a relocalização de atividades incompatíveis com as suas diretrizes gerais. Ou seja, ele busca contribuir para a economia do uso dos recursos naturais e também a gestão do território, reduzindo as ações de predação e mostrando as atividades mais adaptadas a cada região, tornando, no caso, o uso dos recursos naturais melhor aproveitados. Essa imagem aqui eu trouxe para mostrar alguma das áreas em que o zoneamento ecológico abrange. Como mostra ali, aqui seria mais no perfil social, aqui seria a degradação ambiental, a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento industrial, a proteção às águas e às costas marinhas, e aqui a questão do desenvolvimento da construção civil, né? O crescimento no caso. Essa aqui é a área da Amazônia Legal, que inicialmente o zoneamento ecológico econômico ele foi feito para ser utilizado para proteger essa área. Aí, como devido à pressão de entidades ligadas ao meio ambiente e as formas inadequadas do uso dos recursos naturais, ele se tornou um programa do Plano Plurial, PPA, para todo o país. Essa aqui é uma imagem do site do Estado de São Paulo,
que mostra alguma das áreas em que o zoneamento ecológico econômico atua. Aqui, na geomorfologia, ele atua no zoneamento agroambiental. Aqui na área de pesquisa de saneamento básico, ele protege os mananciais. Na geologia, ele evita o perigo de deslizamento de terra. O incremento de conectividade, ele ajuda na rede urbana. Tá, como eu ia falando, aqui na cobertura de terra, no estudo de cobertura de terra, ele ajuda na proteção da cobertura vegetal nativa de cada região. Essa aqui é uma página do Serviço Geológico do Brasil, que tem esse nome CPRM, que é um nome fantasia originado da razão social da empresa, que é Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Esse Serviço Geológico do Brasil, ele faz estudos na área tanto do zoneamento ecológico e econômico, como diversas áreas relacionadas ao meio ambiente. E ele também faz estudos, questão do zoneamento ecológico e econômico, internacional, seria entre as nações, não só o Brasil, mas os países que fazem fronteira com o Brasil também. Essa aqui é um pouco sobre as áreas, no caso que eles fazem estudos. Inclusive algumas, se você entrar no site, você vai conseguir ver os estudos, os tipos de estudo que eles têm relacionados a essas áreas. E aqui algumas imagens dos problemas que eles analisam. Bom, minha parte da apresentação era essa. E postem aí qualquer dúvida, comentário. E é isso.